Eu claramente consigo chutar o final com um pé. Mas fui ridicularizado, dizendo que só poderia usar uma vez na vida. Cada vez que eu atacava, os colegas se preparavam para reagir. Para isso, eu apenas sorri desdenhosamente. Eu simplesmente tratei a Porta da Morte como um civil. Se alguém não me agradava, eu disparava. Iekai me guiou para despertar o sistema de templates de 1000 flechas. Também obtive o talento de regeneração mais forte. A combinação dos dois pode me dar uma sensação infinita de morte. Na sala, eu estava fazendo flexões freneticamente. Enquanto isso, eu dizia, faltam 3 dias. Em 3 dias, poderei desbloquear. Despertei o talento FG há 3 anos. Ao mesmo tempo, ativei um jogo chamado Personagens de Todos os Mundos. Posso ter o poder de qualquer forte. E a primeira pessoa que combinei foi o Imperador Kai. Template de personagem. Após a combinação, é necessário desbloquear para obter suas habilidades e poderes. Método de desbloqueio: correr 500 km. 5.000 agachamentos, 5.000 flexões de braço, 5.000 abdominais. Este desbloqueio é rápido. Pode ser feito em um dia. Mas assim, eu vou conseguir experimentar isso. Porque eu vou morrer na hora. Não consigo completar. No final, escolhi o segundo método de desbloqueio. A carga de treino foi reduzida para 110, mas precisa ser mantida por 30 dias. Agora só faltam 3 dias, irmão. Você voltou. Uma garota de 16 ou 17 anos pulou no sofá. Eu acenei com a cabeça. Como está a escola recentemente? Está tudo bem, após algumas trocas de cumprimentos. Eu comecei o treinamento de um novo dia. Shen Xiaoxiao falou para o celular no quarto. Irmã Ming Xuan. Eu decidi me juntar ao seu Feng Wu Jiu Tian. Xiaoxiao, você fez uma escolha certa. Irmã Ming Xuan, eu já sei disso. Mas Xiaoxiao interrompeu a voz do outro lado. Você deve entender meu pedido, certo? Fique tranquilo. A prima de Lelé. Os dois vão levar seu irmão. Logo cedo, eu corri para a escola. Isso imediatamente causou uma onda de comentários barulhentos. E também vários risos zombeteiros. Quando despertei meu talento de nível F. Já passei por isso. Então eu escolhi ignorar os olhares. Caiu diretamente no painel do sistema. 50 quilômetros completados. Mais um completado. Agora só restam 500 agachamentos e 500 flexões. Meus olhos estavam levemente ofuscados. Faltava apenas um para desbloquear o modelo do Heikai. Justo quando eu estava prestes a começar a fazer flexões. De repente, a multidão começou a agitar. No momento seguinte, 2 garotas deslumbrantes atravessaram a multidão. Apareceram na minha frente. Gêmeas, eu fiquei pasmo por um momento. Você é a Bodhisattva, certo? Uma das garotas. Trouxe meus pensamentos de volta à realidade. Sim, posso perguntar quem você é? Percebi que nos olhos dela, embora não houvesse desprezo, havia, no entanto, um leve desdém. É você, exatamente. A garota, sem expressão, tirou um cartão. E então, apertou-o suavemente. Ao mesmo tempo, recebi uma notificação estranha. Você se juntou ao time de Lin Miaoyi e Lin Xiaoru. Nesta busca pela sobrevivência, você jogará em modo de equipe. Uau, um cartão de equipe. Finalmente, eu comecei a entender. Essas Lin Miaoyi e Lin Xiaoru. Parece que é a colega de classe Xiaoxiao. Parece que é a prima chamada Yulele. Ao pensar mais uma vez, o grau de intimidade entre Xiaoxiao e Yulele, combinado com a situação atual da equipe. Como eu poderia não entender? Eu originalmente pensei que, após passar pelo primeiro nível, isso deixaria a garotinha tranquila. Mas parece que eu esqueci. O talento de nível S deixou a garotinha muito preocupada. Deixa pra lá, essa equipe parece que não pode ser desfeita. E é um modelo de distribuição baseado no trabalho, certo? Eu levantei ligeiramente o canto da boca. Esse modelo é exatamente do meu agrado. Entrando no portal, o som das ondas do mar veio de longe. Quando apareceu novamente, eu percebi que já estava em meio ao vasto oceano. Ao mesmo tempo, uma voz inexplicável surgiu nas profundezas da minha mente. Você entrou no mundo do nível de teste. O atual nível é o oceano. As regras de sobrevivência para este nível são de um oceano sem fim. Todos podem obter uma magia inicial. Podes usar materiais para melhorá-la. Regra 2. Há vários baús de recursos no mar. Ao abrir, podes obter comida, água do rio, armas e vários materiais. Regra 3. Qualquer monstro no mar. Após a morte, todos têm uma certa chance de soltar baús de recursos. Regra 4. Os primeiros 3 dias são um período de proteção para novatos. Os próximos 7 dias são um período de sobrevivência. Regra 5. Persista até o último dia. Conta como passar pelo nível para se tornar um conquistador. A avaliação com base no nível de madeira. E no seu próprio nível e colheita. Sobrevivência no mar. De qualquer forma, para mim é tudo igual. Lin Miaoyi e Lin Xiaoru já começaram a discutir.
A sobrevivência no mar está com sorte. Quanto a mim, as duas irmãs simplesmente ignoraram. Embora eles tenham me incluído na equipe, mas eles escolheram o modo de distribuição por trabalho. Além disso, até mesmo a madeira está em modo independente, apenas conectados por causa da equipe. Quando eles olharam para mim, descobriram uma cena que os deixou em silêncio. Eu estava em pé na minha madeira fazendo agachamentos. Esse tipo de exercício é simplesmente ridículo. Porque não importa o quanto eu treine, também não melhora os valores iniciais de corpo. A irmã se submete. Lin Miaoyi ficou inexplicavelmente irritada. Deixa pra lá. Lin Xiaoru balançou levemente a cabeça. Disse em voz baixa que o presidente só nos pediu para ajudá-lo a passar de fase. Para nós, isso não faz diferença. Depois de falar, ele virou-se para o vasto mar. Eu estava verificando minhas propriedades. Nome, submissão, talento, regeneração, nível F. Nível 0, corpo 100, espírito 10. Habilidades, nenhuma. Suspirei aliviado. Porque neste mundo, alguns poderosos conquistadores podem forçar a visualização das informações dos outros. Eu não quero que meu sistema seja exposto. Talento, regeneração, nível F. Habilidade do talento. Pode regenerar-se quando o corpo sofre qualquer ferimento. Uma habilidade de recuperação incrível. Mas o nível é muito baixo. Agora, mesmo que eu só tenha uma cabeça, posso me recuperar completamente com o talento de regeneração. De repente, um barulho à frente chamou minha atenção. Olhei para cima. Eu vi Lin Xiaoru levantando a mão delicadamente. A água do mar na superfície do oceano, em uma força invisível se reunindo, acima da cabeça de Lin Miaoyi, formou várias embarcações de guerra. A espada de gelo de Xiu Xiu instantaneamente mergulhou na água do mar e floresceu em flocos de neve. Em um piscar de olhos, a água ao redor se tornou vermelha como o sangue. Este é o seu talento? A irmã mais velha, Lin Miaoyi, é SG, a rainha do gelo e da neve do paraíso. A irmã mais nova, Lin Xiaoru, é a rainha das chamas do paraíso SG. Um mundo de gelo e fogo. Uma palavra estranha apareceu na minha mente. Mufa estava um pouco instável. A velocidade do agachamento estava um pouco afetada, mas estava rápido. Do outro lado, Lin Xiaoru, sempre alerta, viu que eu ainda estava agachando. Fiquei sem palavras. Olha rápido, aquilo é um baú, certo? Incrível, um baú foi liberado. Lin Xiaoru estava animada. Ela apontou rapidamente para um baú branco a alguns metros de distância. Um baú branco flutuando. Então, ele se virou e disse para mim, que ainda estava fazendo agachamentos. Ei, aquele que se submete. Reme rapidamente para lá. Você deve conseguir fazer isso, certo? Eu estava fazendo agachamentos quando ouvi as palavras de Lin Xiaoru. Franzi levemente a testa. Não dei atenção. Continuei fazendo agachamentos. Lin Xiaoru estava ainda mais irritada. Depois, ela não me deu mais atenção, mas levantou a mão rapidamente, como se estivesse desabafando. Uma bola de fogo foi lançada e explodiu na superfície do mar. O ataque furioso deslizou diretamente sob o impacto. Chegou na frente do baú e abriu para ver. O rosto de Lin Xiaoru mudou instantaneamente. O que é isso? Só tem 10 madeiras e 3 garrafas de água mineral. O rostinho de Lin Xiaoru fez uma expressão de descontentamento. Ela estava um pouco desapontada. Mas o baú branco, uma hora depois. O corte de madeira dos 3 já havia deixado o campo de batalha anterior. A velocidade de upgrade é boa, mas a energia é muito pouca. Mas quanto a isso, Lin Miaoyi também não tinha como ajudar. Depois de completar a última flexão, eu abri o painel do sistema imediatamente. Tarefa do dia 30, 50 km concluídos. 500 abdominais concluídos. Mais uma notificação do sistema apareceu. Você já cumpriu as condições para desbloquear o template do personagem Michikai. Obteve o template desse personagem. No momento seguinte, eu parei e senti que meu corpo estava mudando. Músculos perfeitos se formaram instantaneamente. Depois, ao verificar o template do Heikai, fiquei extremamente surpreso. Eu originalmente pensei que, após desbloquear o template de fluxo, para usar todo o poder do oponente, haveria mais condições. Mas na verdade não havia nenhum requisito. Com meu talento e habilidades, mesmo se eu abrisse os 8 portões, não morreria. Continuando a verificar, ainda encontrei alguns problemas. O poder do Heikai não tem limites. Pode ser usado livremente. O problema é que tudo isso requer energia psíquica. E em condições de corpo muito fraco, o poder é limitado. Portanto, por enquanto, ainda preciso evoluir. Primeiro, entenda isso. Eu dei um passo direto para a próxima lição. Até que um estrondo veio de longe. Lin Xiaoru então virou a cabeça para olhar. Então viu um tubarão de 4 a 5 metros, que eu havia chutado para o ar. O corpo do tubarão já estava em carne viva. Jin matou um tubarão branco de nível 5.
O bônus de experiência foi apenas 10 pontos. Eu franzi a testa. A experiência é muito pouca, mas a potência foi testada. O tubarão branco de nível 5. Um furacão de folha pode eliminá-lo instantaneamente. Além disso, eu acabei de abrir a porta da reparação, mas a energia espiritual apenas mantém o estado após a abertura. O consumo do estado. E o furacão de folha que acabei de usar não consumiu energia espiritual. Ótimo, eu estava preocupado que a energia espiritual não fosse suficiente. Agora parece que a situação é melhor do que eu esperava. Sendo assim, deixe-me ver qual é o meu limite atual. Meu olhar caiu sobre a superfície do mar não muito longe. Parecia que eu sentia o cheiro de sangue. Mais um tubarão branco apareceu. Minha figura desapareceu subitamente. Apareci novamente. Já estava diante daquele tubarão branco. Mais um estrondo. Aquele tubarão branco foi explodido por um soco meu. Matei um tubarão branco de nível 5. Impressionante, não muito longe. As irmãs gêmeas da madeira já estavam indiferentes. O que aconteceu? Lin Miao teve um breve momento de choque. E uma leve determinação. No máximo, ainda estava confusa. Por que não conseguia entender que isso era Shen Fo? É aquele Shen Fo? A voz de Lin Xiaoru interrompeu Lin Miao. A trouxe de volta da confusão e da incompreensão. Deve ser. Lin Miao hesitou por um momento. Tudo bem, a cena diante de mim é exagerada demais. Lin Miao não disse nada. No mar distante, um redemoinho de folhas de madeira. Grande redemoinho de folhas de madeira. Uma técnica após a outra, eu a realizava continuamente. Foi realmente muito gratificante. Golpes diretos e contundentes. Um homem deve ser assim. Senti uma satisfação sem precedentes em meu coração. Mas percebi que minha energia espiritual estava quase esgotada. Senti que era hora de voltar. A energia espiritual ainda era muito pouca. Mas antes de voltar para a madeira novamente, meu olhar passou pelos vários baús flutuando na superfície do mar. A recente explosão de areia resultou em vários baús. Um minuto depois, voltei para minha madeira. Nome, submissão. Habilidade, renascimento nível 3, energia espiritual 13, corpo 16, espírito 16. Habilidades, nenhuma no nível 3. A velocidade é boa. Mas dos 160 pontos de energia espiritual, agora restam apenas 10. Eu balancei a cabeça levemente. Então, meu olhar se fixou nos baús que trouxe de volta. O número de monstros que acabei de derrotar ainda era considerável. Resultou em 7 ou 8 baús. Infelizmente, todos eram baús brancos. Eu balancei a cabeça com pesar. Em seguida, abri os baús. Pão de abacaxi 3 madeira 10. Água mineral 3 refrigerante do gordo feliz 12 isqueiro. Após abrir todos os baús, eu ganhei um total de 50 madeiras. Exatamente 50 madeiras são necessárias para atualizar a válvula de madeira. Sua válvula de madeira de nível O foi atualizada para nível 1. Eu apenas senti um leve tremor na madeira sob meus pés. No momento seguinte, ela se expandiu. De um comprimento inicial de 3 metros para 5 metros. O que você fez, afinal? Finalmente, Lin Xiaoru não aguentou e interrompeu. O silêncio no local. Como você não viu nada do que aconteceu? Eu levantei uma sobrancelha, sentindo que a outra pessoa fez uma pergunta sem sentido. Justamente porque eu vi. É por isso que não entendi a situação. Lin Xiaoru estava com uma expressão incrédula. Você não é um despertar de talento de nível F? Isso mesmo, há um problema. O problema é sério, disse Lin Xiaoru. Naquela situação de antes, não poderia ser apenas um nível F. Que um talento de nível F conseguiria fazer, certo? Quero saber o que passou nos meus olhos com um toque de diversão. Quero muito. Lin Xiaoru tinha os olhos brilhando. Tudo bem, eu vou te contar. Minha expressão se tornou séria. A questão é como ficar forte sem ficar careca. Lin Miaoyi estava com uma expressão confusa. Se você não quer falar, tudo bem. É necessário falar bobagens assim? Ele ficou tão irritado que não disse nada. Mas ao ver meu rosto sorridente, ele simplesmente me deu um olhar de desprezo e me deixou esperando. HMPH, seu pequeno. Eu rebati com um ei. Me faça um favor. Eu olhei para Lin Miaoyi, apontando para a bebida que acabamos de abrir. Posso dividir 2 garrafas com vocês. Que raiva! O que você acha que está fazendo com minha irmã? É uma geladeira? Lin Miaoyi ainda não tinha falado. Lin Xiaoru ficou irritada novamente. Isso foi você quem disse. Não fui eu quem disse. Eu, o diretor, fiz uma cara de sem vergonha. Lin Xiaoru queria dizer mais alguma coisa, mas foi interrompida por Lin Miaoyi. Ele estendeu a mão em direção àquela cena do refrigerante do gordo feliz. Assim, a geladeira natural apareceu. Eu comi enquanto assistia ao canal de troca pedindo madeira, comprando blocos de ferro. Alguns estão mandando mensagens privadas. Caramba, tem um grande chefe comprando blocos de ferro.
Isso é para a atualização da serra, precisa subir para o nível 3. No nível 3, a serra do meu chefe já está no nível 5. Grande chefe, embora tenha se passado apenas algumas horas. Mas para algumas pessoas, a velocidade de atualização da serra é mais rápida do que o próprio nível. Isso é natural, especialmente para aqueles filhos de ricos. Ao pensar nisso, eu não pude evitar e virei a cabeça para olhar as gêmeas que também estavam descansando. Ah, vocês duas, vizinhas. Como é que as senhoritas não receberam ajuda da família? Você acha que somos como aqueles incompetentes? Precisamos depender da família para obter resultados excelentes? Lin Xiaoru fez uma expressão de desdém. Ao mesmo tempo, ela ficou um pouco orgulhosa. Nós duas irmãs só contamos com nossas próprias forças. Obter os melhores resultados. Quando os novatos estão realizando testes e masmorras. Mas há recompensas especiais. Como é possível não dar o seu máximo? Lin Miaoyi parecia ter percebido o que eu estava pensando. Não pude deixar de falar. Na verdade, é a avaliação do mundo da masmorra. Para obter sua própria avaliação, não pode contar com a ajuda de estranhos. Há também essa afirmação. Fiquei um pouco surpreso. Ficou assustado, não é? Coloquei os materiais e a água em excesso no canal de comércio. Troquei por um pouco de madeira. Portanto, minha válvula de madeira pode ser atualizada novamente. Consome 100 madeiras. Consome 200 de madeira. 10 blocos de ferro atualizam a válvula de madeira de nível 2 para nível 3. De uma pequena válvula de madeira para um diâmetro. Válvula de madeira gigante de 10 metros. As irmãs gêmeas já não falam mais, etc. Não estávamos aqui para ajudá-lo a passar? Como agora parece que eles não precisam de mim? Eles não só não precisam. Olhando para mim descansando na válvula de madeira de nível 3. Lin Miaoyi teve um pressentimento ruim em seu coração. 3 horas depois. Eu, que recuperei minha energia espiritual, me levantei. O talento de regeneração ajuda na recuperação da energia espiritual. Isso também traz um certo bônus. O período de proteção para novatos é de apenas 3 dias. Se, após 3 dias, o nível for muito baixo, é absolutamente perigoso neste oceano. Assim que essa energia espiritual se recupera, naturalmente, começo a caçar novamente. O corpo de um tubarão que matei anteriormente foi guardado na minha mochila. Não pode ser comido, mas é o melhor para atrair outros. O corpo do tubarão foi jogado na água do mar. Não demorou muito para que muitos peixes aparecessem. A primeira porta se abriu. Com o meu corpo atual, abrir a porta não me afeta em nada. Bang bang bang, a superfície do mar explodiu em estrondos novamente. Lin Miaoyi e Lin Xiaoru apenas viram minha figura piscando constantemente, saltando como se estivesse se teletransportando sobre a superfície do mar. E cada vez, representa que uma criatura marinha foi morta. A flutuação de Zezé é exagerada demais. Não consigo entender que poder é esse. Lin Xiaoru saiu a língua e murmurou baixinho. No entanto, ele não percebeu. A expressão de sua irmã estava um pouco feia. Como esperado. Vendame tão decidido. Matei um monstro de forma decisiva. Lin Miao deu uma olhada em si mesma. Ainda não havia recuperado toda a energia espiritual. Se continuar assim, esse monstro foi todo roubado por Shen Fo. Assim sendo, proteção para novatos de 7 a 3 dias. Eu e minha irmã provavelmente não vamos subir de nível muito. Isso terá um grande impacto na sobrevivência dos últimos 7 dias. Mas terá um impacto considerável. De repente, um som curto. Um som com uma forte capacidade de penetração apareceu. Papai, sob os olhares surpresos das duas irmãs, uma enorme sombra com mais de 10 metros de comprimento surgiu das profundezas do mar. Lin Miao soltou um grito involuntário. Eu me movi rapidamente para evitar isso. Quando me viu novamente, os olhos de Lin Miao se contraíram levemente, porque ele viu naquele momento que eu estava emitindo uma energia verde, quase à distância. Essa coisa realmente é rápida. Eu olhei para aquela enorme criatura semelhante a uma orca diante de mim. Se não tivesse ativado a habilidade de vida por um instante, e liberado uma velocidade ainda maior, eu realmente não teria conseguido desviar. Quanto a essa grande tocha agora, é praticamente um convite à morte. Eu passei rapidamente, sentindo uma gota de suor, passando pela orca. Antes que ela voltasse completamente à superfície do mar, eu usei uma técnica de movimento e cheguei perto dele. Meu punho direito estava tenso. O punho direito de Lilian Yua foi lançado como um projétil, e atravessou diretamente o corpo da orca. Derrotei o boss Elite nível 10, a orca sedenta de sangue, ganhando 300 pontos. Era realmente um boss. Eu fiquei levemente surpreso. Se eu conseguir mais algumas, poderei subir para o nível 10. Eu peguei o baú que a orca sedenta de sangue deixou cair. Então voltei diretamente para a madeira. Os seres instantâneos me fizeram explodir. A estratégia para exterminar a orca sedenta de sangue. O preço é um instante.
Esvaziou o que eu já estava consumindo. A alma que restava era quase nada. Não fique olhando, vá pegar aqueles baús. Eu me virei, a cabeça voltada para as gêmeas que estavam um pouco atordoadas. Ilha das Flores. Você me pediu para pegar os baús. Como se achasse que ouviu errado. Lin Xiaoru me olhou com uma expressão de incredulidade. Caso contrário, eu disse calmamente, com a expressão normal. Não é possível que vocês não consigam fazer uma coisinha dessas. O que você está dizendo? Lin Xiaoru estava um pouco enlouquecida. Isso é um problema pequeno? O que é isso? Eu perguntei com uma expressão curiosa. Isso deixou Lin Xiaoru ainda mais enlouquecida. O que é? Seu tom de voz é como se eu fosse um ajudante. Lin Miao segurou a irmã. Falou sério comigo. Fique tranquilo, o que vem a seguir é conosco. Lin Xiaoru virou a cabeça abruptamente. Olhou para sua irmã com uma expressão de incredulidade. Lin Miaoyi puxou sua irmã para o lado. Falando em voz baixa, isso é bom para nós. Benefício? Irmã, você está louca? Eu não estou louca, você não percebeu? A força do Shen Fo é realmente forte? E daí? Eu tenho talento de nível S. Quando meu nível subir, definitivamente não serei mais fraca que ele. Lin Xiaoru estava cheia de confiança. Isso fez Lin Miaoyi balançar a cabeça involuntariamente. Mas o problema está em subir de nível. Você também viu a velocidade com que Shen Fo mata monstros. Se não aproveitarmos agora para matar alguns monstros e subir de nível, com isso, ainda teremos chance de subir de nível? Com esse lembrete da própria irmã, Lin Xiaoru finalmente percebeu. É verdade, se não agirmos agora. Depois, provavelmente não teremos mais oportunidades. Talvez nos últimos 7 dias, mais monstros certamente aparecerão. Mas o problema é que, quando chegar a hora, os dois provavelmente não terão subido de nível. Naquele momento, realmente será uma limpeza de campo de batalha. Que raiva! Não esperava que eu, uma talentosa garota genial com talento SG, ainda teria um dia de fazer tarefas aleatórias. Embora relutante, Lin Xiaoru ainda seguiu sua irmã e começou a limpar o campo de batalha. Neste momento, o cheiro de sangue se espalhou. A superfície do mar já estava fervendo. Ao ver essa cena, Lin Miaoyi ficou bem mais aliviada. Pelo menos a situação não era tão ruim quanto ele pensava antes. Do outro lado, eu já não prestei atenção nas palavras dessas irmãs gêmeas, mas tirei o baú que acabei de obter do tubarão tigre de sangue, que explodiu. Abri o baú azul e recebi 100 de madeira, 100 de ferro e 100 de madeira, e o projeto de uma pequena cabana de madeira. Assim que o projeto saiu, meus olhos brilharam. Essa coisa é essencial. Eu não quero passar os próximos 10 dias exposto ao sol e ao vento enquanto corto madeira. Meia hora depois, as irmãs Lin Miao e Yi pararam após um tempo. A mulher Lian também matou muitos oficiais. O nível também subiu um nível. Este é o momento em que olhei para meu próprio rosto. Nome, Shen Fo. Talento de renascimento nível 50, força 55, espírito 20. Não tenho habilidades do momento, já estou no nível 5. Todos os baús foram recuperados pelas duas mulheres, devido à distribuição de acordo com o trabalho. Os baús que apareceram têm algumas marcas. Eu só peguei aqueles que me pertenciam, cerca de 10. Baú branco. Consome 500 madeiras, 30 blocos de ferro, 10 peças para atualizar a válvula de madeira para nível 5. Porque foi exatamente nesse momento. Uma luz branca brilhou na minha válvula de madeira. Após a luz branca, apareceu uma cabana de válvula de madeira. Esta é a cabana de válvula de madeira. Lin Xiaoru primeiro comeu 1 quilo. Então, sua expressão mudou. Finalmente, posso ficar sem tomar sol. Depois de dizer isso, ele se preparou para entrar. Mas a cabana de válvula de madeira pertence a um item com proprietário. Sem a permissão do mestre, você não pode entrar. Lin Xiaoru hesitou por um momento. Então viu que eu já havia entrado na cabana de madeira. Mas no momento seguinte, uma cena que o deixou ainda mais furioso apareceu. Porque ele viu que sua irmã realmente entrou. Mas quando Lin Xiaoru tentou entrar na cabana de madeira novamente, ela recebeu novamente uma mensagem de aviso. Lin Xiaoru ficou furiosa. Se você é homem, saia e enfrente-me. Lin Miaoyi, que acabará de entrar na cabana de madeira, começou a comentar. Então rapidamente percebeu, olhando com um certo desânimo para a dança que estava calma. É divertido brincar com ele assim? Muito divertido. Eu perguntei a Lin Miaoyi com uma expressão séria. Você não acha isso sem graça? Neste momento, Lin Miaoyi parecia entender. O homem à sua frente definitivamente é uma pessoa de caráter ruim. Em seguida, seu olhar voltou a se fixar em mim. Lin Miaoyi perguntou se essa cabana de madeira podia ser atualizada. Sim, a qualidade azul pode ser atualizada até o nível 10. Eu acenei e disse que os materiais de upgrade contavam como nossos, irmãs, considerando que é o aluguel que pagamos. Dito isso, eu acenei com satisfação.
Deixei uma frase para Lin Miaoyi: vou me dedicar ao treinamento. Aquela minha irmã estava preocupada que eu esquecesse algo. Lin Miaoyi não pôde deixar de me lembrar. Eu não disse nada. Entrei diretamente no quarto e fechei a porta. Mas no momento seguinte, uma figura furiosa apareceu. Naturalmente, era Lin Xiaoru. E aquela pessoa? Lin Xiaoru estava com um tom muito agressivo, como se estivesse em um barril de pólvora prestes a explodir. Lin Miaoyi estava sem opções em seu coração. Só podia confortar sua irmã com paciência. Que tipo de situação é essa? Mais de 2 horas depois, eu joguei diretamente alguns corpos de grandes peixes. Sangrando, eram definitivamente a melhor isca. Logo, alguns seres marinhos apareceram. Eles começaram a rasgar os corpos daqueles grandes peixes. Não demorou muito para que os corpos dos grandes peixes fossem completamente despedaçados. Mas para muitos organismos marinhos, isso não é suficiente. Eles começaram a atacar outros seres marinhos. Um pequeno combate começou. Quando um tubarão entrou em cena, o combate começou a se intensificar. O cheiro de sangue começou a ficar mais forte. Mais organismos marinhos começaram a se reunir. Vocês ainda não vão atacar? Lin Miaoyi me perguntou, um pouco confusa. Porque até agora eu não tinha intenção de atacar. Preocupado, eu acenei levemente com a mão. O número ainda não é suficiente. Ah, vocês podem atacar primeiro. Certo, Lin Miaoyi não hesitou. Ela puxou Lin Xiaoru e começou a procurar oportunidades para eliminar os seres marinhos que apareciam. Mas mesmo com as duas atacando, os organismos marinhos atraídos continuavam a aumentar. Em apenas alguns minutos, a área ao redor dos três estava coberta de sangue. Lin Miaoyi finalmente não aguentou mais. Não podemos continuar assim. O número é muito grande, temo que algo inesperado aconteça. O período de proteção não é um período de imortalidade. Se algo inesperado acontecer, ainda morreremos. Já é suficiente. Vi uma grande quantidade de criaturas marinhas se reunindo ao meu redor. Respirei fundo. Um brilho dourado passou pelos meus olhos. A sexta poço começou a explodir. Uma aura feroz irrompeu de mim. Num instante, eu estava a dezenas de metros de altura. O pavão de buraco acompanhou meu grito. Em seguida, meu corpo parecia estar pegando fogo. Bolas de fogo ardentes queimavam ao meu redor. Uma onda de ataques loucos se dirigiu à superfície do mar ao redor. Habilidade de fogo. Lin Xiaoru ficou atordoada. Dizem que ele também tem talento para habilidades de fogo. Isso não é uma habilidade inata de fogo. Lin Miaoyi viu um brilho fluido passar. Parecia que ela entendia a dinâmica da flutuação. Habilidade inata, espírito gélido. Esta é a nova habilidade que Lin Miaoyi acabou de despertar. E foi exatamente por causa desse espírito gélido que ele conseguiu ver meus movimentos com dificuldade. Isso é feito através de um movimento de soco super rápido, forçando o atrito com o ar para gerar chamas. Porque eu consegui ver claramente. Lin Miao ficou profundamente impressionada neste momento. Essa habilidade, tem certeza de que só um talento físico especial poderia conseguir, certo? Shen Fo não despertou o talento FG na voz? Lin Miao ficou muito confusa. O estrondo durou apenas alguns segundos. As águas ao redor foram bombardeadas uma vez. Fogo ardente se agitou e rolou. Eu já havia retornado ao método de Mu. Você está bem? Lin Miao viu. Não pôde deixar de perguntar. Lin Xiaoru também comentou. Mas ao abrir a boca, ele só me feriu mais. Você não vai morrer, vai? Se você não pode falar, então, feche a sua boca. Eu olhei para Lin Xiaoru sem palavras. Então, disse a Lin Miao que estava bem. Foi só um pouco de esforço excessivo que não consegui controlar. Olhando um pouco para a superfície do mar fumegante, Lin Miaoyi não sabia o que dizer. Você pode realmente chamar isso de um pouco? Novamente, a tarefa de limpar o campo de batalha foi entregue às duas irmãs. Eu voltei para o meu quarto e me deitei imediatamente. Desta vez foi realmente satisfatório. E foi impressionante também. Mas o preço não foi pequeno. Sentindo a condição do meu corpo, eu estava um pouco sem lágrimas para chorar. Eu originalmente pensei que abrir 6 portas não seria um problema. No final, meu corpo ainda não era forte o suficiente. Agora minha energia espiritual ainda está em 50 ou 60 pontos. Mas meu corpo não aguentou. No entanto, os ganhos desta vez foram realmente grandes. Em apenas alguns segundos, meu nível subiu para 9. Desta vez, depois que meu corpo melhorar, eu imediatamente senti a dor no meu corpo, que instantaneamente diminuiu bastante. Lin Miao e suas irmãs terminaram de limpar o campo de batalha, depois de remar o tronco por uma certa distância. Agora, não tenho a intenção de sair e vou me dedicar ao treinamento. Durante o período de proteção, não é necessário fazer vigília, e ainda posso treinar em paz. No entanto, os três não sabiam que sob a escuridão da noite, abaixo do tronco flutuando na superfície do mar, de repente, apareceu uma enorme sombra, permanecendo por um momento.
A sombra finalmente afundou nas profundezas do mar e desapareceu lentamente. No dia seguinte, eu enfrentei um monstro, mas não sei porquê. Não consegui atrair nenhum monstro. No final, só ganhei mais de 100 pontos de experiência. Além disso, depois de tomar café da manhã e descansar um pouco, também não encontrei muitos seres marinhos. Mesmo no dia seguinte, a situação continuou a mesma. Isso fez os três se sentirem estranhos. E até acharam que deveria ser porque mataram muitos seres marinhos ontem. O que fez com que os seres marinhos ao redor não se atrevessem a se aproximar. Decidiram então remar com todas as suas forças, em direção a outra área do mar. Na manhã do terceiro dia, após flutuar cerca de 200 quilômetros, eu percebi que os seres marinhos estavam aumentando novamente. O tempo só tem mais um dia restante. Os três decidiram atacar a cada 3 horas. Nome: Shen Fo, Talento, nível 120, Força 80, Corpo 27, Espírito 30, ainda não pode. E subiu mais 3 níveis. Essa velocidade já é bastante rápida. Lin Miao e suas duas irmãs. Agora elas acabaram de subir para o nível 10. Mas eu não estou satisfeito com essa velocidade de evolução. Espero que após o término do período de proteção, os seres marinhos que aparecerem sejam um pouco mais numerosos. Agora já é o quarto dia, mais de 9 horas da manhã. Faltam 3 dias para o novato. O período de proteção só tem mais alguns minutos restantes. E após o término do período de proteção do novato, logo teremos a primeira desconexão. Dentro de aproximadamente 1 hora, enfrentaremos um ataque de seres marinhos. E é exatamente isso que eu espero. Uma grande quantidade de seres marinhos aos meus olhos. É uma grande quantidade de experiência. Vocês dois têm certeza de que não vão fazer a evolução da madeira? Não pude deixar de olhar para as irmãs Lin Miao e Yi. Até agora, o nível da madeira das irmãs só subiu para o nível 3. Lin Miao e Yi balançou levemente a cabeça, com um tom sério. Devemos concentrar os recursos para melhorar sua habilidade de madeira. Assim, ficará mais fácil para nós. Eu ouvi e vou responder. Lin Xiaohu foi mais direta. Eu também não perdi mais tempo. Juntei diretamente os materiais coletados até agora. Todos foram reunidos. E então, melhorei a habilidade de madeira. Até mesmo usei aquele grande projeto de modificação de madeira. Também foi utilizado. Luz branca piscou repetidamente. Em breve, minha habilidade de madeira subiu para o nível 10. Tornou-se um círculo com 50 metros de diâmetro. Uma enorme habilidade de madeira. Essa habilidade de madeira gigante não é apenas grande, mas também tem uma parede feita de troncos ao redor. Isso protege toda a habilidade de madeira. A defesa é boa. Um boss do nível do tigre sanguinário. Por um tempo, ninguém conseguirá quebrar essa parede. Eu estava no ponto mais alto da habilidade de madeira. As irmãs Lin Miao e Yi estavam atrás de mim. Eu estava um pouco surpreso, porque o período de proteção para novatos acabou de terminar. A superfície do mar já começou a se agitar. Não é rápido demais? Eu franzi levemente a testa. A situação que eu conheço está um pouco errada. É uma surpresa que Lin Miao e Yi esteja tão rápido. Mas logo ele ajustou sua mentalidade. Vamos atacar primeiro. Você não teve nenhuma cerimônia ao apoiar Lin Miao e Yi, porque ele conhece minha força. Eu não disse nada, apenas acenei levemente com a cabeça. As duas irmãs já começaram a atacar. Uma delas brandiu uma grande quantidade de espadas. A outra lançou uma grande quantidade de bolas de fogo. Bang bang bang. Bum bum bum. A cena se tornou extremamente agitada. E a área de agitação no mar estava aumentando. Cada vez mais criaturas marinhas estavam aparecendo. Eu até vi uma orca sedenta de sangue. Eu virei minha mão direita. O pelo longo apareceu instantaneamente na minha mão direita. Isso é feito de pelo de madeira. Pelo de madeira criado a partir de um projeto de fabricação. O pelo de madeira foi lançado instantaneamente por mim. Como uma lança. Instantaneamente atingiu o alvo, a orca sedenta de sangue. Um som profundo. O pelo de madeira penetrou diretamente no corpo da orca sedenta de sangue. Embora não tenha atravessado, mas pelo menos ficou a mais de meio metro. Não morreu, olhando para a orca sanguinária gravemente ferida. Virou-se e afundou até o fundo do mar. Levantei uma sobrancelha. Isso também não é culpa minha. Afinal, eu não estou usando a formação das 8 portas de Dungi agora. Mas já era hora. Vendo que os seres marinhos estavam aparecendo cada vez mais, Lin Miao e sua irmã já não estavam conseguindo se defender. Eu tinha mais uma espada longa de luz verde. Isso foi aberto de um baú verde ontem. Equipamento verde. Vamos primeiro consertar. Murmurei uma frase. As palavras ainda não tinham terminado de sair. A pessoa já havia desaparecido. Quando reapareci, já estava na superfície do mar. Entrei naquela multidão de seres marinhos e comecei a matar. A espada longa de luz verde em minha mão balançava constantemente. A cada movimento, eu conseguia levar a sorte de um ser marinho. Seja de nível 1 ou 10.
Eles eram absolutamente iguais para mim. Todos foram eliminados instantaneamente. Depois de matar por um tempo, eu realmente percebi que os seres marinhos ao redor não mostravam sinais de diminuição. A porta da vida se abre para dentro. Em um instante, abri 2 portas e minha velocidade aumentou. Embora estivesse em um estado de 4 portas abertas, isso me trouxe um certo peso ao corpo. Em menos de 1 minuto, mais da metade dos seres marinhos que apareceram foram mortos por mim. De repente, ouvi o grito de Lin Miaoli à distância. Eu não hesitei, porque eu sabia que Lin Miaoli, o talento especial da criança espiritual do gelo, também sabia que desde o início ele estava usando a criança espiritual do gelo para vigiar todo o campo de batalha. Poderia fazer com que ele perdesse sua vida neste momento. Com certeza havia perigo. A respiração explodiu. Eu passei por uma mudança ainda mais especial. Abri instantaneamente o interior. Aumentei a velocidade ao máximo. No momento em que acabei de sair do campo, uma enorme sombra surgiu do fundo do mar. Era uma baleia unicórnio chefe elite de nível 15. A voz de Lin Miaoli chegou. Me fez abrir os olhos, chefe. Isso é realmente uma boa notícia. O vento aproveitou essa oportunidade assim que as folhas de madeira se levantaram. Eu chutei a lanterna com um pé. Um som. Uma baleia narval de mais de 10 metros caiu na superfície do mar. Gerou grandes respingos de água. Os seres marinhos foram esmagados em pedaços de carne. É evidente o poder desse golpe. No entanto, o que me surpreendeu foi aquela baleia narval. Na verdade, não sofreu ferimentos graves. Ele rugiu. Com o chifre na cabeça, veio em minha direção. Sua velocidade era tão rápida quanto uma flecha. Parecia que queria me atravessar. Infelizmente, eu estava em estado de formação das 8 portas de Dungia. Minha velocidade era até mais rápida que a dele. Um desvio. Eu evitei facilmente o ataque da baleia narval. Parecia que havia percebido algo. Eu olhei ao redor. Descobri que muitos seres marinhos já estavam reunidos ao redor de Lin Miaoli e sua irmã. Já não consigo lidar com isso de jeito nenhum. Como eu suspeitava, preciso ativar o sexto. Suspirou. Meu olhar se iluminou. O sexto foi ativado rapidamente. Com um estrondo, a energia ao meu redor explodiu. Minha velocidade disparou instantaneamente. Saltei suavemente. Eu saltei para o ar. Abaixo, o unicórnio parecia já ter percebido que algo estava errado. O unicórnio que queria fugir fez um som de desespero. O pavão de Cao disparou inúmeras bolas de fogo. A maior parte atingiu o unicórnio. Apenas por um momento. O corpo do unicórnio foi atingido, criando buracos de sangue. O sangue das feridas tingiu a água do mar de um vermelho mais intenso. Por vários segundos, meus movimentos não pararam. Uma mensagem apareceu. Derrotar o chefe elite de nível 15, unicórnio de cristal, concede 1500 de experiência. Eu não parei imediatamente. Em vez disso, continuei atacando a área ao redor. O pavão rapidamente se tornou um gigante furioso. A água do mar ao redor só tinha corpos flutuantes. Não havia mais criaturas marinhas vivas. Não muito longe, as irmãs Lin Miaoli estavam na enorme válvula de raiva. Agora já não estava tão surpresa com isso. Parecia já estar acostumada com a luz roxa. Aquilo era um baú roxo. O grito de surpresa de Lin Xiaohu. Instintivamente, olhei na direção que ele apontou. Vi que no corpo do chefe elite de nível 15, havia um baú emitindo uma luz roxa. Baú roxo. Você está bem? Lin Miaoli, ao ver meu rosto pálido, não pôde deixar de perguntar. Se for sério, use isso. Instintivamente, eu olhei para baixo. Assim que vi Lin Xiaohu, ela exclamou. Cartão de cura superior. Lin Xiaohu não terminou de falar, porque foi interrompida pelo olhar de Lin Miaoli. Eu acenei com a mão, mas Lin Miaoli realmente não me deu a chance de dizer mais nada. Ela simplesmente pegou o cartão de cura superior. O cartão foi colocado na minha mão. Este você pode ficar. Forte, eu não direi mais nada. Porque isso pode ser uma vez. Versão sem dano da formação das 8 portas de Dungia. Eu olho para o baú roxo à minha frente. Abrindo o baú roxo, obtive a pedra do sangue do coração refinado. Projeto de modificação da madeira de aço. Um cartão de expansão de mochila. Quando vi as propriedades da pedra do sangue do coração refinado, minha mente se agitou. O efeito desta coisa é apenas absorver. Uma gota pode aumentar de 3 a 10 pontos de corpo. Esta pequena garrafa na minha mão contém 10 gotas. Boa coisa e o projeto de modificação da madeira de aço. Isso é o que mais precisamos agora. Nesta batalha, eu já descobri minha grande madeira de válvula. Embora a defesa seja boa, ainda assim, sofreu alguns danos. Onde meus olhos se voltam, há muitos baús flutuantes à deriva. Basicamente todos são brancos. Alguns poucos são verdes. Nível não alto, mas quantidade considerável. Deve ser possível reunir os materiais para modificação, certo? Eu olho novamente para meu painel.
Nome: Shen Fo. Talento: Renascimento, nível 140. Força: 130. Constituição: 39. Espírito: 34. Habilidades: nenhuma no momento devido ao sangue do coração refinado. Minha constituição agora já supera o atributo de espírito. De repente, nesse momento, uma mensagem especial apareceu na minha mente. Não apenas eu. Todos receberam essa mensagem. Atualmente, o número de pessoas que atingiram o nível 10 já ultrapassou 100 mil. Após a abertura do ranking, o ranking foi liberado. Uma ideia surgiu em minha mente. Imediatamente abri o ranking que havia aparecido recentemente. A interface mostrava um ranking de níveis 1 ao ranking de corte de madeira. Primeiro lugar no ranking de níveis, Shen Fo. Nível 14. Segundo lugar, Lui Heng. Nível 12. Terceiro lugar, Qin Aoyang. Nível 12. Primeiro lugar no ranking de madeira, Shanvan Junho. Segundo lugar no ranking de madeira, Lui Heng. Nível 15. Gigante de madeira. Terceiro lugar no ranking de madeira, Qin Aoyang. Nível 14. Gigante de madeira de 2 andares. Madeira de fortaleza. Nível 14. É o primeiro lugar no ranking de níveis? Não estou surpreso com isso. Parece que ainda há muitos gênios, não é? Em breve, as irmãs Lin Miao e Yi finalmente conseguiram recuperar todos os baús do campo de batalha. 70 ou 80 baús brancos. E até mesmo 3 baús azuis. Depois de abrir tudo, conseguiram muitos recursos. Obtiveram alguns que realmente precisavam. Uma hora depois, meu corte de madeira finalmente foi aprimorado. O corte de madeira de nível 10 entrou diretamente no top 10. E também porque era um funcionário de qualidade roxa. O bônus não é baixo. Chegou diretamente ao segundo lugar. Depois de subir mais alguns níveis, ficou em primeiro. Estamos em primeiro lugar no ranking de corte de madeira. Lin Xiaohu riu alto de felicidade, com um rosto radiante. Ao ver essa cena, estava prestes a avisar minha irmã. Isso não é meu corte de madeira. Lin Miao Yi de repente me viu, com um olhar de quem vê um idiota. Depois que o olhar caiu sobre sua irmã, ele ficou em silêncio. Melhor ficar um pouco quieto. Mas parece que ele pensou em algo. Lin Miao Yi me disse, já que o ranking foi aberto. Então, a partir de amanhã, haverá um grupo de recursos sendo renovado. E o grupo de recursos? Eu estreitei ligeiramente os olhos. A chamada Ilha de Recursos desaparecerá no segundo dia após o término do período de proteção para iniciantes. Será renovada aleatoriamente. E, ao mesmo tempo, estará no ranking. A área marítima onde se encontra o objetivo terá uma quantidade maior renovada. Eu hesitei por um momento. Olhei para Lin Miao Yi e perguntei como estava a recuperação da sua energia espiritual. Você quer que eu me una à criança espiritual do gelo para procurar criaturas marinhas? Lin Miao Yi piscou levemente os olhos e imediatamente entendeu o que eu queria dizer. Mas no momento seguinte, ao ver meu olhar, não pôde deixar de olhar para sua própria irmã, com um leve toque de dúvida. Seu rosto ficou rígido. Esse cara está duvidando de nós duas novamente. Se somos irmãs de sangue. Tudo bem, eu entendi. Vou procurar isso agora. Com medo de que minha irmã e eu tivéssemos um conflito, Lin Miao Yi rapidamente puxou Lin Xiaohu. Corri para uma área da madeira. Aqui há uma torre de vigia. Está um pouco estranho. Esta madeira está submissa. Não é nossa. Na torre de vigia, invoquei a criança espiritual do gelo. Depois de observar por um tempo, Lin Miao Yi se virou para sua irmã. Uma percepção tão oportuna. Você realmente é minha irmã de sangue? Neste momento, no ranking da madeira, ainda havia apenas a madeira de ferro de nível 12. Foi superada pela madeira de guerra gigante de Shanvan Junho. Esse cara atualizou a madeira para o nível 18. Isso me fez sentir novamente a malícia dos filhos de ricos. Você tem certeza de que ser o primeiro em ambas as listas irá gerar uma ilha de recursos de nível máximo? Retirei meu olhar do ranking da madeira. Eu olhei para Lin Miao Yi. Perguntei há pouco tempo. Lin Miao Yi me disse que se conseguíssemos o primeiro lugar em ambas as listas, isso poderia gerar uma ilha de recursos de nível máximo. Embora quanto maior o nível da ilha de recursos, mais fortes sejam os monstros que aparecem. Mas os recursos também se tornam cada vez mais avançados. Lin Miao Yi acenou com a cabeça. Ao cair da noite, as ondas do mar rugiam. Como eu esperava, a madeira parou no lugar. Não foi atacada ativamente por criaturas marinhas. Embora pudesse procurar, ainda conseguia encontrar criaturas marinhas. Mas a quantidade era muito pequena. Não havia o que fazer. Vi que a madeira de Shanluan Junho subiu de nível novamente. Eu só consegui lembrar do meu golpe mortal. Você pretende vender isso? Lin Miao Yi me olhou com uma expressão incrédula. Ele segurava uma garrafa de sangue do coração refinado. Um item para aumentar a constituição. E ainda era de qualidade roxa.
Você conseguiu isso daquele baú roxo? Lin Xiaohu fez uma pergunta, mas seu tom estava cheio de confiança. Eu acenei com a cabeça, claro. Caso contrário, por que eu o traria? Então, por quanto essas 7 gotas de sangue do coração refinado podem ser vendidas? Sabendo que o sangue só aumenta 10 pontos de constituição, para mim, já não era útil. Sendo assim, então vamos vender para trocar por materiais. E depois, vamos melhorar a madeira. Você tem certeza de que o tom de Lin Miaoyi ficou um pouco complexo? Há muito poucas coisas que podem aumentar os atributos. E o atributo mais importante precisa atingir um certo nível. Itens de baixo nível para aumentar atributos não funcionam. Você está dizendo que, quanto maior a qualidade dessas coisas que aumentam atributos, maior será o seu valor. Eu acho que entendi. Lin Miaoyi acenou com a cabeça. Este sangue do coração refinado é útil para os heróis poderosos. E também pode aumentar atributos. Portanto, mesmo que seja apenas um ponto de atributo, o valor ainda é muito alto. Entendi. Dito isso, vamos vender isso. Minha madeira de ferro deve conseguir subir alguns níveis, certo? Havia uma surpresa em seu olhar. Você realmente vai vender? Lin Xiaohu parecia um pouco incrédula. Minha irmã disse tudo isso. É para você levar este sangue do coração refinado. E depois vender por um bom preço. E mesmo que você garanta o primeiro lugar, amanhã vai aparecer a ilha de recursos de nível máximo? Também não é certo que conseguiremos os recursos de lá. Isso é da minha conta. Eu estava com uma expressão calma. A ilha de recursos realmente tem recursos. Mas conseguir os recursos de lá em cima não é tão fácil assim. Porque lá em cima tem monstros. Quanto maior o nível, mais monstros e mais fortes eles ficam. Mas por mais forte que seja um monstro, não pode parar meu golpe mortal. E quanto mais monstros, maior o nível. Isso não significa mais experiência? Portanto, precisamos conquistar o primeiro lugar em ambas as listas. Ao ver minha determinação, Lin Miaoyi não tentou mais me convencer. Mas ele fez uma sugestão, se fosse possível. Esse sangue do coração refinado pode me vender? Fiquei um pouco surpreso. Mas logo parece que eu entendi algo. Acenei com a cabeça e disse que só precisava dos materiais. Não tem problema para quem vender. Não enfatizei o preço. Mas na minha opinião, desde que Lin Miaoyi não seja tola, não haverá problemas. Algumas horas depois, quando faltava mais de meia hora para o ponto O, Lin Miaoyi veio me procurar novamente. Então, foi apresentado um material que me surpreendeu um pouco. Olhei para Lin Miaoyi com um olhar diferente. Não pude deixar de pensar. Essa mulher não está realmente interessada em mim, está? Embora Lin Miaoyi não soubesse o que eu pensava. O que eu pensava naquele momento. Mas naquele momento, meu olhar a fez sentir-se desconfortável. Ela ficou um pouco incomodada com isso. Ele não pôde deixar de falar, pensando demais. Esse sangue do coração refinado realmente precisa ser levado para fora. O valor desses materiais. No máximo, uma gota de sangue do coração refinado pode comprar tudo isso. Mas agora estamos sobrevivendo neste oceano. O valor dos materiais é um pouco alto. Claro, falando sério, ainda assim saímos ganhando. Enquanto falava, Lin Miaoyi parecia um pouco envergonhada. Ela apertou os dentes, como se tivesse decidido algo. Ela tirou um cartão de item. Então, somando isso, meu olhar caiu no cartão que Lin Miaoyi me entregou. Eu ainda não tinha dito nada. Ao lado, Lin Xiaohu. Imediatamente, ela começou a chorar de forma apressada. O cartão de avaliação fez Lin Xiaohu parecer ansiosa. Isso é para o seu exame de promoção de nível 20. Nós também só trouxemos 2. Meu olhar se iluminou ao ver o cartão de avaliação. Essa coisa tem um valor razoável no mundo exterior. Após atingir o nível requerido, é necessário um cartão de avaliação para realizar o exame de promoção. O cartão de avaliação só pode ser obtido de baús azuis e de nível superior. E no atual mundo do modo de sobrevivência de teste, a chance é a mais baixa. Portanto, novatos que entram no primeiro mundo de masmorras no nível 20 já estão no limite. Se não fizer o exame no nível 20, não poderá continuar a subir de nível. Se falhar no exame, só poderá subir de nível após 3 dias. Apenas aqueles como Lin Miaoyi e os outros que estão preparados, pagando um preço alto para trazer o cartão de avaliação. Não há possibilidade de que o primeiro masmorra, o nível do mundo suba para acima de 20. Não se preocupe, no próximo mundo de masmorras, o exame de promoção será o mesmo. Lin Miaoyi sorriu com indiferença. E eu também não posso garantir que subirei para o nível 20. É realmente difícil subir para o nível 20 em 10 dias. Mas com o talento dessas duas irmãs, é completamente uma questão de tráfico. Apenas monstros encontrados em 3 dias. Basicamente, todos foram mortos por mim. Isso é o que fez o nível das irmãs não ser tão alto, certo? Considere que eu estou tirando vantagem de você. Eu não estou sendo afetada. Eu realmente preciso deste cartão de avaliação.
Lin Xiaohu ainda queria dizer algo, mas no final, ela não disse nada. Após coletar os materiais, eu comecei a fazer upgrade na madeira de ferro. Desta vez, consegui muitos materiais. Embora não seja possível elevar a madeira de ferro ao nível 20, mas já é suficiente. Primeiro lugar, Shen Fo. Madeira de ferro nível 17. Segundo lugar, Shanvan Júnior. Madeira de navio gigante nível 19. Terceiro lugar, Lui Heng. Madeira de navio gigante de 2 andares nível 15. Agora nível 17. Mesmo que a madeira de Shanvan Júnior suba mais um nível, o primeiro lugar ainda será meu. A madeira de ferro é roxa. A qualidade também é extremamente alta, como esperado. Ao ver que eu elevei a madeira de ferro para o nível 17, Shanvan Júnior desistiu. O mais importante é que ele percebeu que Shen Fo deve querer conquistar o primeiro lugar em ambas as listas. Ele quer obter uma ilha de recursos de nível superior, mas ele tem confiança de que vai me alcançar amanhã. A razão é bem simples. Embora eu tenha renovado uma ilha de recursos de nível superior, meu nível ainda é apenas 15. Para um nível 15, querer obter os recursos de uma ilha de recursos de nível superior não é tão fácil assim, a menos que ele desperte o talento SSG ao se tornar um Buda. Se for assim, ele aceitaria até mesmo milhares de soldados. A madeira de ferro já foi renovada? Eu estou em cima do telhado da cabana de madeira, olhando para o horizonte. Justo agora, ele recebeu a recompensa por ser o primeiro em ambas as listas. A ilha de recursos já foi renovada. Uma ilha de recursos de nível superior, 2 ilhas de recursos avançados, 5 ilhas de recursos intermediários, 10 ilhas de recursos de nível inferior. Há uma grande quantidade. Mas querer conquistar todas em um único dia, mesmo eu acho que isso é simplesmente impossível. Uma ilha de recursos ativa a formação das 8 portas de Dungia uma vez. Mesmo que só chegue à 4ª porta, ao longo do dia, eu só conseguiria ativar de 7 a 8 vezes. Se eu quisesse chegar à 6ª porta, isso talvez tenha acontecido apenas 4 ou 5 vezes. O grande peso no corpo é uma coisa. O mais importante é que a recuperação do leva tempo. Além disso, a ilha de recursos não aparece de repente. Só se sabe onde está. Isso precisa ser procurado. Procurar em um raio de 100 milhas. Como encontramos isso? Ele virou a cabeça e olhou para Lin Miaoyi ao seu lado. Neste momento, ele já havia entrado no estado da criança espiritual do gelo. Encontrado. Há uma ilha de recursos a cerca de alguns quilômetros dali.